E hoje, Romanos capítulo 12, o versículo 12, vamos poder chamar assim, vencendo a tribulação, vencendo as adversidades, parte 2. Só que hoje nós vamos pegar um exemplo. Romanos capítulo 12, o versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos falar com Deus. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, é eficaz, tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Senhor, vivemos em períodos difíceis, muitos passando por momentos de dor, de tribulação, mas tua palavra, Senhor, nos renova, tua palavra nos fortalece, tua palavra fortalece a nossa fé. Fala conosco, fala a tua igreja, fala aos nossos corações. Abrimos, Senhor, nossa mente, nosso coração e deixamos como terra fértil para que a tua palavra, Senhor, venha frutificar, que não venhamos apenas ouvir, mas ouvir, guardar, praticar, ó Deus, a tua palavra. Assim, ó Deus, toma o teu servo nas tuas mãos, que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, dá a revelação daquilo que queres falar conosco nessa noite. Mostra, revela, Senhor, direciona, confirma nos corações. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pela manhã, nós vimos algumas passagens, Paulo falando que se alegra nas tribulações. Nós vimos Pedro, nós vimos Tiago falando que se alegram nas tribulações, que parece, né, algo, um paradoxo, parece algo contrário, que nós nos alegramos normalmente, né, em coisas, né, boas. Tribulação ninguém quer. E aqui nessa noite nós vamos falar mais uma vez, só que em um ponto diferente. Mais uma vez ele diz, olha, regozijai-vos na esperança. Nós vimos de manhã que a tribulação produz perseverança, a perseverança vai produzir esperança, a esperança vai produzir experiência, né? Precisamos ter ali experiências com Deus. E a maneira que nós temos, um dos modos que nós temos de vencer a tribulação é a oração. E o que é tribulação? Falei de manhã e vou falar de noite. Tribulação é quando nós passamos, diz o dicionário, uma situação desagradável, é quando nós temos aflições, tormentos, adversidades. Situações difíceis, situações duras, sensação de tristeza, de aborrecimento. Às vezes não é uma luta, né, um gigante que apareceu, mas é uma situação que te aborrece, uma tribulação. Então, situação de aborrecimento ocasionada por um dissabor, por um desgosto, uma dor, uma infelicidade, uma amargura. E aqui Paulo ensina aos romanos, regozijai-vos na esperança, e na tribulação precisamos ser pacientes, na oração perseverante. Nós vemos em vários textos na Bíblia, e aqui há um deles, que precisamos orar, precisamos perseverar, e que nenhuma tribulação pode nos afastar do amor de Deus, né? Lemos em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? E a primeira que ele fala naquela relação será a tribulação. Nenhuma dessas situações, por mais duras, difíceis, por mais que tentem tirar as nossas forças, abalar a nossa fé, nada pode te afastar de Deus, nada pode te afastar. Deus te ama, Deus te conhece, Deus te chama pelo teu nome. E aqui nós vemos, olha, é regozijar na esperança, temos uma alegria, e a nossa esperança está no Senhor, está na nossa salvação, não estão nas coisas passageiras desse mundo. Nossa esperança está em Cristo Jesus, nas palavras do Senhor, palavras de salvação. Quantas palavras, quantos ensinos Jesus nos disse, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, teu lugar está preparado, vou preparar lugar. Não andar ansiosos pelo que haveis de comer e beber. Nós temos esperança em Jesus. Por mais que tenhamos problemas que aos nossos olhos, de acordo com a nossa força, nós não vemos conseguir resolver, mas tem um Todo-Poderoso que resolve, tem um Todo-Poderoso que basta uma palavra dele, o impossível acontece. Então ele diz, regozijai-vos na esperança.
Pode ser que você tenha entrado por essas portas ou conheça alguém que esteja triste. Uma das armas do diabo é jogar o desânimo, tirando a esperança. Você já viu alguém desanimado? Alguém, desesperançoso? A pessoa não quer fazer nada, não quer sair de casa, e fica parado, e fica prostrado, fica ineficiente. Por isso que nós precisamos regozijar na esperança. Precisamos, na tribulação, ser paciência, perseverar. E é isso que o Senhor tem falado conosco nesses dias, porque vivemos em tempos difíceis. A guerra interior, a carne que milita contra o espírito contra a carne, e a carne não quer que você venha à igreja, a carne não quer que você ore. O diabo, as setas do diabo, tentando fazer as pessoas saírem da presença de Deus. Os convites do mundo, outrora prazerosos, aparentemente prazerosos, mas que são caminhos de morte. Não podemos permitir mistura, não podemos, ficar meio termo, não. Nossas vestes têm que ser alvas. Nós precisamos ter um posicionamento firme. E às vezes isso leva experiência. Na nossa caminhada, às vezes temos altos e baixos, todos nós passamos momentos que a fé está lá em cima, às vezes a fé está um pouquinho fraca, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas que ela esteja em Deus, esteja no Senhor, e milagres vão acontecer como Jesus nos ensinou, ainda que a nossa fé venha a ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. Milagres acontecem, direis a esse monte, e o monte vai andar, de uma maneira que Deus ele pode todas as coisas. Então nós aprendemos aqui, na esperança nós nos regozijamos. Que nessa noite você receba o regozijo, um novo cântico nos lábios, a alegria que outrora estava se perdendo. E na tribulação precisamos ser pacientes, perseverar. Falamos aqui, tem que ser a perseverança, a obra tem que ser completa, não pela metade. Isso não é perseverar, é você ser fiel até a morte, é você perseverar. O reino de Deus é conseguido com esforço. Aquele que perseverar, será salvo. E tantas passagens, mas na tribulação precisamos perseverar, porque essa luta, essa dor não vai nos fazer parar. E na oração, perseverantes, perseverar na oração. Tem algo que nós não podemos deixar, é de orar, porque através da oração que você tem comunhão com Deus, que a sua súplica, que o seu clamor chega ao trono, e nós vemos isso em toda a Bíblia, que Deus escuta a nossa oração, que quando nós dobramos os nossos joelhos, nos humilhamos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, Deus ouvirá dos céus, sarará a nossa terra. Então nós aprendemos aqui que se você quer vencer essa tribulação, em todos os dias de nossas vidas não pode faltar oração. A nossa vida de oração vai ser a chave, vai ser o diferencial para que, se vier essa adversidade, essa tempestade, vier o gigante afrontando, vier a ameaça da fornalha ardente, você está em comunhão com Deus, você está com o Senhor, você vai ter vida de oração, vida no altar. E esse problema é muito pequeno para o Deus que nós servimos. E eu quero compartilhar um exemplo, muito grande, Paulo, Atos capítulo 14, o versículo 8. Paulo, um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, são muitos exemplos, claro, mas de perseverança. Paulo, ele nem algemas, nem cadeias, nem prisão fazia ele parar. Mesmo na cadeia, ele prega, tinha tudo para desistir, desanimar, mas era um filho na fé, está pregando, está evangelizando. E aqui em Atos, nós vemos uma passagem que ele passa por um momento assim, de tribulação. Para a gente entender o contexto, vamos ler a partir do versículo 8 de Atos 14. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava.
Paulo não parava, né? Viagens missionárias, desde o momento da sua conversão, né? Nós vemos que agora Paulo é instrumento usado nas mãos do Senhor para alcançar reis, para pregar o evangelho. Antes de se converter, Saulo também não parava, só que para perseguir os cristãos. Ia para lá, pegava a carta, né? Ansiava, desejava no coração, né? Matar os cristãos. Só que se converte, tem um encontro com Deus, e agora ele não para, ele é incansável na obra de Deus. E ali esse homem, né, aleijado, paralítico desde o nascimento, nunca pôde andar. Nós vemos aqui nesse texto que Paulo está ativo. Jesus nos ensina que a vida cristã tem que ser ativa. Em Atos nós vemos os discípulos ativos, indo, pregando, evangelizando, orando. O que nós mais vemos no livro de Atos é a oração, né? E aqui nós vemos, né, que esse homem ouviu Paulo pregar, ouviu Paulo falar, e Paulo olhou para ele, né, viu que ele tinha fé. A fé vem pelo ouvir. Então aquele homem ouve Paulo, Paulo olha para ele, a fé foi gerada no coração daquele homem, e Paulo traz uma palavra. Olha, vendo que ele possuía fé para ser curado, diz em alta voz: se coloque de pé, apruma-te sobre os pés, e o milagre acontece. Até aí, tudo bem. Paulo sendo usado, né, muitas pessoas sendo curadas. Só que aí começam a vir o quê? As perseguições, as tribulações. Ali os moradores, né, quando eles olham esse milagre, eles começam a querer, digamos assim, endeusar Paulo. Começam, né, a dizer ali, olha, versículo 11, quando as multidões viram que o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós, né? E a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque ele era o principal portador da palavra, né? Então começaram a querer adorar a Paulo, a adorar Barnabé, começaram a dar nome de deuses, começaram a querer se prostrar. Ele não aceita a adoração, ele rasga, né, as suas vestes, diz o versículo 14: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles vão para o meio. No momento que estão querendo, né, enfim, adorar Paulo, eles falam: não aceita a adoração. Eles vão para o meio, rasgam a veste num sinal de humildade, rasgar as vestes, de humilhação, e falar: olha, nós somos homens como vocês, né, sujeitos aos mesmos sentimentos, né? E vemos isso na Bíblia em outras passagens. Por exemplo, Elias, né, que era um homem de oração. Elias que disse: não vai chover, né, e por 3 anos não choveu. E o que Hebreus nos ensina? Tiago nos ensina: sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Orou e chuva parou de cair. Orou e chuva voltou a cair, aos mesmos sentimentos. Então não podemos dar desculpas, olhar para nós, para dentro, né, como nós nos vemos, porque se for assim nós não faremos nada, né? Somos fracos, somos limitados, pecadores, não amamos o pecado, né? Pelo contrário, né, lutamos contra o pecado, né? Não nos entregamos, não temos prazer no pecado, não vamos atrás do pecado. Mas temos um que é fiel e justo, que perdoa os nossos pecados. Então Paulo, Barnabé, eles não aceitam, né, serem adorados, vão para o meio, chamam o foco, né? Opa, agora todo mundo vai olhar para a gente. Rasgam as vestes e falam: olha, somos homens igual a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, mas estamos anunciando o evangelho, para que destas coisas vãs, adorar a pessoas, adorar a homens, né? Era um lugar, né, pagão, era um lugar que adoravam a falsos deuses. Dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Coisas vãs, para que nós possamos vencer tribulação,
passar, né, sob a tribulação, perseverar, coisas vãs precisam ser tiradas, ser, né, trabalhadas para que sejam tiradas da nossa vida. Se converter, é o que ele diz aqui. Olha, somos iguais a vocês, mas estamos anunciando o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, né? Contudo, diz o versículo 16, no qual as gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Mesmo ele pregando, mesmo falando, olha, o único digno de adoração é Deus, que fez os céus e a terra, né, que desde ali de tantas gerações não nos deixou faltar nada, né, está ali e enche o nosso coração de fartura e alegria, não apenas de coisas materiais, mas ele enche o teu coração, o nosso coração com alegria, com paz, com a esperança. E eles, né, suaram para que não viessem ali as multidões a oferecerem sacrifícios, a adorarem a eles, mas conseguiram. Até aqui tudo bem, milagre aconteceu. Paulo fazendo o que mais gostava, que é o que ele foi chamado, pregar o evangelho, né? Olhamos ali as 3 viagens missionárias. Só que estamos falando de tribulação. E como falamos, tribulação, dor, perseguição, né, um dissabor. O que acontece? Diz a continuidade da passagem, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo prega, Paulo está sendo usado por Deus, curando, pregando, muitos se convertendo, só que agora ele é apedrejado, agora ele é arrastado e agora é até dado como morto. Olha a situação que Paulo ficou, apedrejado. Quantas tribulações nós passamos que somos apedrejados? De uma maneira, digamos assim, né, não merecia, de uma maneira que, né, enfim, não fez nada, mas estava sendo apedrejado. Por ter pregado, por ter curado, por não ter aceitado a adoração a si mesmo, por ter direcionado a adoração a Deus. Deus, ele fala isso, a minha glória não darei a outra. Então ele é apedrejado. Quantas vezes tribulações nos arrastam, você perde a força, você perde o controle, você está sendo, né, levado, está sendo arrastado, a situação não permite você, com as suas próprias forças, com o seu entendimento, né, dominar ali a situação. Paulo passa por isso lá em Atos 27, né, naufrágio daquele navio, vem uma tempestade, vem um tufão de vento chamado Euroquilão, e o navio era levado, era arrastado, ficou tudo escuro, ficaram dias sem ver a luz, ficaram dias sem comer. Tribulações, quantas vezes somos apedrejados? Você tenta se colocar de pé, aí vem um problema te apedrejando, vem uma situação tentando te machucar, tentando te ferir, mas você vai avançando, você vai sendo perseverante na oração. Vem a tempestade, vem a tribulação, Paulo não está ali questionando, Paulo está cumprindo ali o seu chamado, fazendo por amor, está sendo apedrejado, mas você vai avançando. E agora ele está sendo arrastado, a situação, ele não tem o controle sobre aquela situação, mas ele continua acreditando, e você vai continuando acreditando. Aí olham para Paulo, dão para ele como morto. Quantas pessoas olham para nós, veem, olha, não vai suportar essa tribulação, isso sobreveio na vida dele e ele não vai sair dessa, vai ficar assim, não se abrirão outras portas. Quantas situações até mesmo nós damos como mortos, perdemos a esperança.
Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, porque Ele está falando o Espírito Santo ao seu coração. Não está morto, pode estar tomando pedrada, pode estar sendo levado, arrastado, muitos, e até mesmo você pode ter perdido a esperança, mas o nosso Deus é o Deus que do meio de um vale de ossos secos, levanta homens, levanta um exército forte sobremaneira. É um Deus que da sequidão, Ele faz transbordar rios de águas vivas. É o Deus que não precisa de nada para fazer tudo em nossas vidas. Estava dado como morto. Muitos olhavam, já era Paulo, acabou Paulo, não vai mais pregar, não vai mais ministrar, não vai mais tocar, não vai mais dançar, não vai mais... Quantas vezes pessoas dão o seu ministério como mortos? Quando Deus lá na frente está vendo você frutificando para Ele, abençoando vidas. Não é para dar como morto, pelo contrário, há esperança para o servo de Deus. Não pense que ficou no passado. Você é instrumento usado por Deus. Deus quer te usar, Deus quer te capacitar. Deus vai te usar. Vidas serão alcançadas através do que Ele há de fazer com você. Então olharam para Paulo, deram para ele, morreu Paulo, já era Paulo. Vamos agora, sepultar Paulo, vamos agora, levantar, olha Barnabé, o negócio agora está contigo, olha Marcos, o negócio agora está contigo. Porém, diz a continuação, rodeando o versículo 20, porém os discípulos levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Olha só que bênção. Todos ali, uma multidão apedrejando, ao ponto de Paulo cair no chão e pararem de apedrejá-lo porque deram ele como morto. Só que o nosso Deus é o Deus, do porém, do contudo, do entretanto, do todavia, do mas, daquilo que a gente pensa que é uma coisa, aí vem o todavia, o Senhor está falando que é diferente. Quantas vezes vemos isso na Bíblia? A gente achando a situação denotando uma coisa, ali o rei, olha Daniel, o rei achava que Daniel tinha morrido, porém Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Todos achavam que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham derretido na fornalha ardente 7 vezes mais, porém estava ali aquele homem, o quarto homem, o primeiro homem da fornalha, Jesus estava ali. Olhamos a oração tão linda, tão bela, de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não venha ali dar a árvore, ainda que as ovelhas sejam dispersas dos currais, dos apriscos, todavia eu me alegrarei no Senhor nosso Deus. Então, hoje muitos podem estar dando como mortos. Às vezes você já enterrou, achou que enterrou seu dom, seu ministério, sua caminhada, você já está conformado, mas nessa noite Deus te levanta, Deus te fortalece, Deus te anima, Deus quer te encher, Deus quer te capacitar. Rodeando, porém, os discípulos, Paulo se levantou, e nessa noite Deus te levanta, Deus Ele quer te erguer, Deus te pega pela tua mão direita, firma teus pés sobre a rocha. Quem quer ver a gente parado é o diabo. Quem quer ver a gente estagnado, sem crescer, é o diabo. Mas Deus quer ver você se levantando em meio à tribulação. Essa tribulação, essa perda, essa dor não vai te parar. Tanto que ele se levantou ferido, com dores. Não registra aqui os detalhes, mas após ser apedrejado, após ser arrastado, após ser dado como morto, creio que tenham ficado alguns hematomas, algumas lesões, mas ele se levantou. Pode ser que você esteja fraco, pode ser que você esteja ferido, mas Deus vai te levantar, Deus vai te reerguer, e você não vai parar. Paulo, tu acha que ele parou? Estamos ainda no capítulo 14. Eu disse que lá no capítulo 27, ele ainda vai se levantar no meio daquele navio, onde
todos aqueles mais de 280 homens, se me falha a memória, 286 homens, já tinham perdido a esperança, ele se levanta no meio daquela tempestade e fala: olha, ninguém vai se perder. Atos capítulo 27. Porque o anjo do Senhor, vocês estão aí preocupados, desesperançosos? Eu orei, o anjo do Senhor veio aqui e falou: olha, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, o navio será perdido, mas nenhuma vida será perdida. E aí ele vai dar continuidade, o navio, né, quebra, despedaçado, todos chegam vivos na ilha chamada Malta, e ali ele continua pregando, né? Vai ter a fogueira, a víbora vai morder Paulo, enfim, fica uma outra pregação. E aqui nós vemos que após ser apedrejado, após ser arrastado, após parecer como morto, diz a continuação, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Ou seja, eles vão para Derbe e continuam pregando, continuam trabalhando, continuam exercendo o seu ministério. Se ele tivesse parado, não, olha só, são muitas ameaças, isso não é para mim não, chega, né? Já tomei muita pedrada, deixa outro dar continuidade. Não pare. O Espírito Santo de Deus fala nessa noite: não pare. Eles continuaram anunciando o evangelho, fizeram muitos discípulos. Quantas vidas foram abençoadas porque eles não pararam? Quantos discípulos, uma cidade sendo abençoada porque eles não pararam. Depois voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, diz o versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Guarde bem esse versículo. Paulo, aquele que tinha sido arrastado, apedrejado, dado como morto, além de continuar pregando, ele vai fortalecer, não o vigor físico, mas ele vai fortalecer a alma dos discípulos. A Bíblia muito fala sobre a nossa alma. Jesus, né, nos ensina: achareis descanso para vossas almas. Assim como a corça, Salmo 42, anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. A Bíblia muito fala sobre a nossa alma. Jesus, né, fala do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então Paulo agora não está, olha, descansem todo mundo, vamos fortalecer o vigor físico. Ele está falando que foi necessário fortalecer a alma deles, fortalecendo a alma dos discípulos. Como? Orando, né, intercedendo, demonstrando a importância da nossa fé. Ele diz, exortando a permanecer firme na fé e mostrando que, mesmo através de muitas tribulações, é através delas que nos importa entrar no reino de Deus. Quer vencer a tribulação? Lembra que a tribulação vai gerar perseverança, e você vai perseverando até o fim. Perseverança vai gerando, né, esperança, vai gerando experiência, você vai lembrar, vai trazer tudo que você passou. Essa tribulação, né, falamos de manhã, é breve, vai passar, vai ficar no passado, e você vai lembrar, vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Paulo está falando, olha, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E pessoas desistem, pessoas desanimam, pessoas desviam, pessoas tiram a mão do arado por causa de uma tribulação. Pode ter sido severa, pode ter sido branda. Paulo nos ensina que mesmo arrastado, você já viu alguém sendo arrastado? Vai ficando todo arranhado, vai ficando todo dolorido. Quantos morreram apedrejados? Foi dado como morto. E pessoas desanimam, olham para trás, porque às vezes Deus não deu exatamente como a pessoa pediu, porque às vezes Deus não quer fazer, não fez conforme a pessoa quis, porque a pessoa quer que prevaleça na vida dela a vontade dela e não a de Deus. Aí começa a fazer, né, murmurar. Lembra, por exemplo, o povo de Israel, ao querer olhar de novo para o Egito, onde eram escravos, Deus querendo levar para a terra prometida, e murmura, e murmura, e murmura.
e questiona por quê, porque isso aconteceu, porque eu perdi. Meu amado irmão, tribulação nós vimos hoje de manhã, né? Pedro fala no capítulo 1 que todos nós passamos por tribulações, mas nessa tribulação você não está sozinho, tem um que está contigo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é através aqui que nos importa a nossa fé. Qual é a finalidade da nossa fé? Quem estava de manhã sabe. Qual o objetivo da nossa fé? Alcançar a salvação. Finalidade da nossa fé: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que ele diz aqui, ele ensina, ele é o exemplo vivo. Eu passei por tantas coisas. Lembra Filipenses capítulo 4, versículo 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o versículo 12, tanto sei passar, né, por escassez, por fartura, né, por provações, por tantas coisas. Por isso que ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. No meio dessa luta, no meio dessa aflição, no meio dessa tribulação, nessa noite Deus está te reerguendo, te colocando de pé, e lá na frente você vai declarar: tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Deus Deus pode todas as coisas, tudo é possível para aquele que crê. E ele encoraja, ele alimenta, ele fortalece a alma, promovendo, no versículo 23, em cada igreja, né, a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns. Encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, e atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Assim eu creio que, como Deus fez grandes coisas, eles falaram, relataram quantas coisas fez Deus com eles, quantas bênçãos, quantas maravilhas, quantas vidas convertidas, quantas pessoas abençoadas. Assim eu creio que você lá na frente, se perseverar, você vai vencer essa tribulação, vai vencer esse momento de dor. Porque pavimentamos, aqueles que pavimentam, que semeiam com lágrimas, o salmista nos ensina que vão colher com alegria no devido tempo. E aprendemos aqui que, assim como eles, que não pararam por causa das tribulações, continuaram pregando, continuaram evangelizando, continuaram, né, animando uns aos outros, assim eu creio que você também vai declarar quantas coisas Deus fez por você, quantas vidas são e serão abençoadas através de você. Não pare, não desista, não desanime. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quantos que outrora na presença de Deus, na presença do Senhor, nascidos, né, família desde do nascimento, mas se desviam, querem se arriscar nesse mundo por causa de uma tribulação, uma enfermidade, uma luta, uma porta que se fechou, uma perda. Deixam de orar, deixam de buscar a Deus. Paulo foi apedrejado, mas ele nos ensina a perseverar. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É necessário perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O reino de Deus é conseguido por esforço. Não adianta se esforçar e conseguir coisas desse mundo. São importantes, mas o essencial, o vital, é a sua salvação.
quero fazer uma oração nessa noite. Talvez você esteja passando por tribulação, um dissabor, uma contenda, um problema que apareceu, uma perseguição, uma tristeza, uma dor no passado, não sei. Algo que está consumindo as suas forças, algo que está te enfraquecendo, algo que está gerando uma dúvida: servir ou não servir a Deus, voltar ou não voltar, colocar a mão no arado ou não colocar, e essa interrogação gigante na sua cabeça vai cair por terra em nome de Jesus. Porque ainda que você esteja sendo apedrejado, ainda que você esteja talvez à deriva, sendo levado pelas ondas, arrastado, Paulo foi arrastado, apedrejado, dado como morto. Mas não bote o ponto final, não dê como morto o que Deus ainda quer encher com vida, o que Deus ainda quer multiplicar, abençoar. Não enterre o dom, não enterre o talento, não pare de orar, não pare de buscar. É perseverar, é perseverar. Nós vemos na Bíblia homens de Deus, de fé, mulheres que passaram por tribulação. Jesus na cruz tinham tudo para desistir, tinham tudo para desanimar, vendidos pela família, jogados numa cisterna, José jogado numa cisterna, escravo, prisioneiro. Quantas tribulações, mas manteram-se fiéis. Deus era com ele aonde ele estava. Meu amado irmão, mantenha-se fiel. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Deus procura verdadeiros adoradores, Deus procura os fiéis da terra. E se você manter-se fiel, perseverar no meio dessa tribulação, clame a Jesus. Os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, mesmo com Jesus no barco, perderam a esperança. Tempestade, Senhor, o barco está indo a pique, não te importa, Senhor, que pereçamos. Deus se importa com você, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com o seu coração, com a sua alma, Deus se importa com os seus sonhos, com os seus projetos. Mestre, não se importa que pereçamos. Jesus levanta, dá ordem ao mar, dá ordem ao vento, a tempestade vai embora e grande é a bonança. Eu creio, eu profetizo na sua vida, no seu coração, na sua alma, que essa tempestade, essa dificuldade, essa dor, essa mágoa, essa tristeza vai embora em nome de Jesus. Está ficando no passado essa tribulação, e eu creio, eu profetizo que grande será a bonança na sua vida. Coloque nas mãos do Senhor o seu impossível, a sua oração. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que nos traz esperança, que nos traz o ânimo, que traz a fé. A fé vem pelo ouvir da tua palavra. Nenhuma provação nos desanima, Senhor. Que venhamos, Senhor, manter, perseverar. Que venhamos, Senhor, independentemente das circunstâncias, continuar na tua presença, orando, te buscando, como lemos hoje na tua palavra. E crer, Senhor, crer que lá na frente tu tem tudo preparado. Chegaremos ao porto destino. Paulo declara, passou por muitas tribulações, passou por escassez, passou por humilhação,
Mas ele declara: combati o bom combate. Combater o bom combate, Senhor, é passar a vencer as tribulações. Encerrou a carreira, mas guardou a fé. Que venhamos, Senhor, guardar a fé. Que venhamos guardar a fé, Senhor. E ter a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Que nessa tribulação não estamos sozinhos. Tudo pode dizer que não. Tudo pode estar dizendo que está morto. Mas Tua palavra nos ensina, nos encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Senhor, Tu estás conosco. Sabemos que não estamos sozinhos. O que o Senhor fala sobre nós irá se cumprir. Coloco nas Tuas mãos cada pedido de oração, cada impossível. Opera o milagre, Senhor. Vem com o sobrenatural. Muda histórias, Senhor. Que haja cura. Visita, Senhor, cada irmão, cada irmã que está, Senhor, com Covid, que está com sintomas, que está debilitado, que está no hospital. Tem misericórdia, Senhor. Mas Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança. Que Tu és o Deus que cura. Tu és Jeová Rafá. Tu és o Deus provedor, Jeová Jirê. Tu és a nossa bandeira, Jeová Nissi. Obrigado pelo Teu mover, pelo Teu Espírito Santo, pelo agir do Teu Espírito Santo, operando nos nossos impossíveis, que não são impossíveis para Ti. E assim, ó Deus, que nenhuma provação venha desanimar os Teus filhos, os Teus servos, a cada um de nós, que nenhuma luta, que no meio da tribulação venhamos perseverar, ter a paz, pedir a sabedoria, pedir a direção. E assim chegaremos ao porto destino com as Tuas bênçãos, vivendo milagres. Os sinais seguirão aqueles que creem, e nós cremos em Ti. Assim oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.